O que você alimenta primeiro, seu corpo ou sua mente? Essa é uma pergunta simples, mas que carrega o peso da vida inteira. A maioria das pessoas começa o dia pensando no que vai comer, no que vai vestir, nas mensagens que precisa responder. Mas poucas lembram de nutrir o pensamento antes do prato, o coração antes da conversa, o silêncio antes do ruído. O que você consome sem perceber, as palavras que lê, as vozes que escuta, as ideias que aceita, tudo isso entra em você como um alimento invisível. E pouco a pouco, esse alimento molda sua disposição, suas decisões e até a forma como o seu corpo reage à vida. Imagine-se agora, por um instante, diante da mesa posta. O prato à sua frente é apenas um símbolo, porque, na verdade, todos os dias você também se senta à mesa da mente. E ali, consciente ou não, você se serve de pensamentos, de crenças, de memórias. A verdadeira refeição começa no invisível. Aquilo que você alimenta dentro de si se transforma em tudo o que você toca fora de si. Há uma antiga sabedoria que diz: a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, versículo 34. Quando o coração está cheio de medo, até as palavras de esperança soam distantes. Quando o coração está cheio de fé, até o silêncio se torna a oração. Por isso, o alimento da alma é mais determinante que o alimento do corpo. O corpo apenas reflete o estado do espírito que o habita. Epicteto, o filósofo que conhecia o valor da serenidade, ensinava: não são os eventos que nos perturbam, mas as interpretações que fazemos deles. Isso significa que a vida não é o que acontece fora de você, mas o que você permite que cresça dentro de você. O que você ouve, o que você lê, o que você repete mentalmente, tudo isso se acumula como o alimento que formará o seu olhar. Quando se alimenta de medo, você se torna reativo. Quando se alimenta de sabedoria, você se torna calmo. Quando se alimenta de gratidão, a vida parece mais fértil, ainda que as circunstâncias não mudem imediatamente. Hoje, eu te convido a almoçar de uma forma diferente. Não apenas mastigando o que está no prato, mas absorvendo cada palavra como um novo tipo de alimento. Este vídeo é um convite para que, enquanto o corpo se nutre, a mente desperte e o coração volte a lembrar da sua verdadeira abundância. Pense nisso. Se você planta palavras no solo da sua alma, colhe ações na terra da sua vida. Nenhum gesto, nenhum pensamento, nenhuma emoção nasce do acaso. Tudo é semeado, mesmo o que você julga pequeno demais para importar. Um comentário negativo, uma comparação apressada, uma crença antiga repetida sem consciência, são sementes, e toda semente encontra um solo. Por isso, a questão não é se você está plantando, mas o que está permitindo crescer. Enquanto mastiga seu alimento, observe o sabor da mente. O que ela está mastigando junto com você? Pensamentos de escassez ou de gratidão? Palavras de autocrítica ou de perdão? O corpo e a mente almoçam juntos, e um contamina o outro. Se a mente está em guerra, o corpo sente. Se o corpo está tenso, a mente se fecha. Mas se há um instante de presença, de respiração, de aceitação silenciosa, nasce uma paz discreta, e ela alimenta mais do que qualquer refeição. Hoje não se trata de mudar o cardápio do prato, mas o cardápio do pensamento. O que você escolhe ouvir agora é também uma escolha de destino. Há quem se alimente do caos e se acostume a ele. Há quem, mesmo em meio ao caos, se alimente de serenidade e cresça nela. Tudo depende do que você serve à própria consciência. Então, antes de cada garfada, respire. Sinta o corpo vivo, o alimento diante de você, a voz que te acompanha agora. Sinta que este momento é uma semente. Você não está apenas comendo, está cultivando um novo estado de ser. Enquanto almoçamos juntos nesta mensagem, deixe que ela toque o seu centro. Este é o início de uma prosperidade que não depende do que você possui, mas do que você escolhe sustentar dentro de si. Porque hoje, você não está apenas alimentando o corpo, está começando a alimentar a alma. Poucas pessoas percebem que os primeiros pensamentos do dia são como o primeiro gole de água que o corpo recebe ao despertar. Eles irrigam a mente,
acalmam ou inflamam o coração, definem o clima interno com o qual se caminhará até o anoitecer. Antes mesmo de tocar no café da manhã, a mente já começou a se alimentar. Ela se nutre das conversas que você recorda, das notícias que atravessam a tela, das preocupações que se infiltram antes mesmo de abrir os olhos. A mente come primeiro, e o que ela come, o corpo sente. Tudo o que entra pelos olhos e ouvidos se transforma em substância emocional. A palavra dita por alguém, a mensagem lida sem consciência, o pensamento repetido como um eco, tudo isso se transforma em química. Cada ideia tem o poder de acender ou apagar algo dentro de você. Hormônios se movem, tensões se criam, batimentos se aceleram ou se acalmam. A alma, que parece intocável, traduz-se em reações físicas, em respiração curta, em cansaço sem explicação, em tristeza sem nome. Por isso, o alimento invisível é o mais determinante, porque atua silenciosamente, moldando quem você se torna. Quando uma mente começa o dia cercada por mensagens de medo, comparações e urgência, todo o corpo se adapta a essa vibração. O coração se apressa, a respiração se encurta, o olhar perde profundidade. É como se o espírito tentasse correr antes de acordar. A alma, que precisa de espaço para florescer, começa o dia em guerra. E quanto mais ela luta contra o barulho, mais faminta fica de silêncio. Mas existe outro caminho, uma forma mais gentil de começar o dia. A sabedoria antiga já dizia: o homem se torna aquilo que contempla. O que você contempla alimenta a sua percepção. Se logo ao acordar você lê algo que te inspira, se escuta uma palavra que te centra, se apenas observa a luz da manhã e agradece silenciosamente, você muda a química do próprio corpo. O cortisol, hormônio da pressa, dá lugar à serotonina da presença. A dopamina, que antes corria em busca de aprovação, agora se ancora no simples prazer de existir. O corpo responde à mente, e a mente responde ao que escolheu nutrir. Há quem diga que não tem tempo para isso, mas o tempo, quando desperdiçado com pensamentos vazios, torna-se o mesmo inimigo que depois se tenta vencer com ansiedade. 10 minutos de quietude valem mais do que 10 horas de distração. Um só pensamento consciente pode alterar a atmosfera de um dia inteiro. É uma escolha pequena, mas profunda. Alimentar-se de pressa ou de presença. O alimento invisível não se compra, não se cozinha, não se serve em pratos. Ele é feito de tudo aquilo que você permite morar em si. Cada ideia repetida é uma colherada. Cada palavra que aceita é um tempero. Cada lembrança em que insiste é um banquete ou um veneno. Prosperidade não começa com dinheiro, começa com digestão mental. Prosperar é saber escolher o que se deixa entrar. Hoje, enquanto se alimenta, lembre-se de que há 2 tipos de fome, a do estômago e a do espírito. A primeira se sacia com o que vem de fora, a segunda com o que você cultiva por dentro. O corpo agradece a refeição, mas é a alma quem decide o sabor da vida. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas as palavras que entram em sua mente agora estão se transformando em futuro. Elas germinam enquanto você mastiga, respirando junto com você, moldando o campo invisível de onde tudo brota. E é por isso que o alimento invisível é o primeiro passo para qualquer prosperidade. Porque o que você pensa, você sente. O que você sente, você faz. E o que você faz, volta para você como destino. Então, o verdadeiro almoço da alma começa muito antes do prato. Ele começa na escolha de que tipo de pensamento você permite habitar o seu interior. Quando a mente se alimenta de sabedoria, a vida começa a florescer mesmo em terreno árido. Quando o coração se alimenta de gratidão, o que parecia pouco torna-se suficiente. E quando o espírito se alimenta de silêncio, nasce o verdadeiro banquete da paz. Há uma dor discreta que habita muitos corações, a sensação de não merecer o que é bom. Ela não grita, não se impõe. Ela se esconde sob gestos de aparente modéstia, sob frases como não preciso de muito, não quero incomodar, deixa para os outros. Mas o que parece humildade, muitas vezes, é medo travestido de virtude. Medo de brilhar, medo de ser visto, medo de lidar com a responsabilidade que acompanha a abundância.
é uma recusa sutil da própria grandeza, como se aceitar a prosperidade fosse uma forma de arrogância. Essa crença é traiçoeira porque soa nobre. Ensinaram-nos que desejar mais é sinal de egoísmo, que aceitar o melhor é vaidade, que sonhar alto é ingratidão. Mas o verdadeiro sentido de humildade nunca foi negar o bem, e sim reconhecer que o bem vem de uma fonte maior e que você é digno de recebê-lo. Rejeitar o que é bom não é humildade, é desconfiança disfarçada. É dizer em silêncio que o universo se enganou ao te criar capaz de florescer. Quando alguém acredita que não merece prosperar, cria uma espécie de barreira energética invisível. Mesmo quando oportunidades surgem, há uma resistência interior que sabota o avanço. É como se a mente dissesse: isso é demais para mim. Essa resistência não é racional. Ela nasceu de experiências antigas, talvez da infância, talvez de palavras duras, talvez de um ambiente onde o sucesso era visto com culpa. Assim, a alma se acostuma a se encolher. Mas nenhuma semente foi criada para permanecer encolhida. A semente existe para romper a terra e buscar o sol. Prosperidade não é vaidade, é expansão natural daquilo que vive em harmonia consigo mesmo. Quando você floresce, não rouba o brilho de ninguém. Pelo contrário, inspira os outros a também florescerem. A humildade verdadeira não está em negar as bênçãos, mas em usá-las com consciência. É o jardineiro que sabe que as flores não nasceram para si, mas para perfumar o ar de todos. Rega com gratidão, colhe com cuidado. E nunca esquece que a beleza vem da terra, não do ego. A mente que acredita não merecer, cria dentro de si uma espécie de sombra. Ela vive dividida. Uma parte quer crescer, outra sabota o movimento. E enquanto isso, o tempo passa. A alma continua esperando uma permissão que nunca precisou ser pedida. A prosperidade não exige licença, apenas aceitação. Ela começa no instante em que você deixa de pedir desculpas por existir, por desejar, por sonhar. Aceitar a prosperidade é, na verdade, um ato de reverência à vida. Pense nisso. Se um jardineiro rega suas plantas com água suja, ainda que deseje flores, o solo se envenena. Assim também é com a mente. Quem alimenta pensamentos de indignidade, mesmo querendo prosperar, semeia escassez. E quem alimenta gratidão, mesmo com pouco, semeia abundância. O segredo não está em querer mais, mas em permitir-se receber o que já está vindo. Porque a prosperidade não é algo que se conquista, é algo que se deixa entrar. Existe um engano silencioso que paralisa muitas pessoas. A ideia de que é preciso esperar o momento certo para começar. Esperar ter mais dinheiro, mais tempo, mais confiança, mais condições. É uma espera disfarçada de prudência, mas que no fundo esconde medo. O medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de fracassar antes mesmo de tentar. Assim, o tempo passa enquanto a vida fica em suspenso, como se o coração estivesse pronto, mas as mãos se recusassem a se mover. A mente cria a ilusão de que a segurança virá antes da ação, quando na verdade é a ação que cria segurança. Os antigos estoicos compreendiam isso com profunda lucidez. Para eles, a vida nunca seria perfeitamente favorável, e ainda assim, o dever de agir permanecia. Epicteto dizia que o sábio não controla o vento, mas ajusta as velas. A perfeição das circunstâncias é uma fantasia que alimenta a estagnação. Nenhum terreno é fértil o bastante para quem espera o ideal, e nenhum caminho se revela a quem permanece parado. A fé, tanto a espiritual quanto a prática, é um movimento. Ela se manifesta quando alguém, mesmo em dúvida, dá o primeiro passo. As Escrituras também sussurram a mesma verdade. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 5. O novo não surge quando tudo está pronto. Surge quando o coração aceita caminhar, mesmo sem ver o destino. A transformação não é um evento, é uma escolha diária. Cada passo consciente é uma semente lançada no terreno da mudança. E quem planta movimento, colhe clareza. A vida responde a quem se move.
Pense em quantas oportunidades já se perderam pela espera. Quantos talentos adormecem sob a desculpa do "ainda não é o momento". Quantos sonhos murcharam porque alguém acreditou que precisava ser perfeito antes de começar? A perfeição é o argumento do medo. E o medo, quando disfarçado de cautela, soa convincente. Mas a vida não exige perfeição, exige presença. Quando você começa, o caminho começa com você. Há uma sabedoria prática em começar pequeno. O que nasce modesto, cresce sólido. Um gesto de coragem por dia vale mais do que 100 intenções não vividas. Não há mágica nisso, há disciplina e fé. Começar é um ato espiritual, um voto silencioso que diz: eu confio na vida o bastante para me mover mesmo sem garantias. E é nesse instante que o universo, como um espelho, começa a se mover também. A prosperidade, assim como a paz, não nasce da espera. Nasce do passo imperfeito dado com sinceridade. É no movimento que a energia se organiza, é na tentativa que a graça se manifesta. E quem entende isso, aprende a viver com serenidade, mesmo no meio da incerteza. Porque compreender que nunca haverá o momento ideal é libertar-se do atraso interior. A ação consciente é a forma mais pura de oração. E quem age em fé já começou a prosperar. Muitas pessoas acreditam que basta desejar algo para que a vida se transforme, mas esquecem que a intenção só tem força quando enraizada na emoção. Uma ideia repetida sem convicção é como uma semente lançada sobre pedra. Parece viva por um instante, mas logo seca. Intenções soltas, não sentidas, não sustentadas, são apenas pensamentos passando. A mente declara o que quer, mas o corpo não acredita. E quando o corpo não acredita, nada se move. Existe uma diferença profunda entre pensar e sentir uma intenção. Pensar é formular uma imagem. Sentir é torná-la viva. Quando o corpo sente, o universo responde. Quando o coração se alinha à palavra, o destino começa a se mover na mesma direção. É por isso que tantas promessas de mudança morrem antes do primeiro obstáculo, porque nasceram apenas na mente, sem a força vital da emoção para sustentá-las. Prosperar exige coerência interior. É a harmonia entre o que se diz e o que se vibra. A mente humana possui uma sabedoria ancestral. Ela reconhece quando há dissonância. Pode até afirmar, eu quero prosperar, mas se dentro há medo, vergonha ou descrença, a energia se bloqueia. O inconsciente protege o velho, mesmo que o velho doa. Ele acredita que o conhecido é mais seguro do que o novo. Por isso, o verdadeiro trabalho interior não é apenas afirmar o que se deseja, mas curar o que impede de acreditar. O progresso não se dá por força de vontade, e sim por integração. Quando a palavra, o sentimento e a ação caminham na mesma direção. A intenção só se torna impulso quando atravessa o corpo. É preciso que ela seja sentida, respirada, encarnada. Respiração após respiração, o pensamento começa a descer do plano mental para o plano físico. É nesse ponto que ela deixa de ser um desejo e se transforma em vibração concreta. A emoção é o combustível invisível do propósito. Sem emoção, não há movimento. E sem movimento não há transformação. Por isso, antes de querer mudar o mundo ao redor, é preciso sentir o mundo dentro. Fechar os olhos e perguntar, o que em mim ainda duvida? Quando a resposta vier, e ela sempre vem, não é hora de lutar contra, mas de escutar. A dúvida é apenas uma parte de você pedindo segurança. Acolher a dúvida é o primeiro passo para dissolvê-la. É nesse acolhimento silencioso que nasce o poder verdadeiro da intenção, não o de forçar, mas o de fluir. A prosperidade começa quando a intenção se torna corpo. Quando o pensamento deixa de ser uma ideia distante e passa a ser um estado de presença. Quando você respira com consciência, está afirmando a vida. Eu estou aqui, pronto para receber. E essa simples presença, esse estado em que a emoção e a mente se tornam uma só força, é o que move o invisível. Porque no fim a intenção não é algo que se pensa, é algo que se vive. Há dentro de cada ser humano uma voz calma,
firme e silenciosa. Ela não compete com o barulho do mundo, não grita, não exige atenção. Apenas espera. Mas quanto mais o ruído cresce, o ruído das redes, das comparações, das urgências fabricadas, mais difícil se torna ouvi-la. E sem perceber, muitos passam os dias alimentando um turbilhão de estímulos que os mantém ocupados, porém vazios. A mente, que deveria ser um instrumento de clareza, torna-se um campo de batalha. E nesse campo, o que é essencial se perde. A sociedade moderna nos ensinou a confundir informação com sabedoria. O fluxo constante de novidades cria a ilusão de que saber mais é viver melhor. Mas o excesso de informação é uma forma sofisticada de distração. A alma não precisa de mais dados, precisa de espaço. Um espaço interior onde a intuição possa respirar. Cada vez que você se sobrecarrega de ruído, o corpo reage. A respiração encurta, o peito se fecha, o coração acelera. É o sistema nervoso gritando o que a alma sussurra. Eu não aguento mais tanto barulho. Quando a mente está saturada, ela perde a capacidade de perceber o que realmente importa. Passa a viver em estado de reação, não de criação. A ansiedade nasce dessa pressa por responder a tudo, por acompanhar tudo, por estar em todos os lugares. Mas a sabedoria não vive na pressa. Ela floresce no ritmo lento da observação. No espaço entre um pensamento e outro, há uma pausa. E nessa pausa mora Deus, o Espírito, o eu interior, ou qualquer nome que você queira dar ao silêncio que sabe. Há quem tema o silêncio porque nele não há distração possível. Ele revela o que está por trás das máscaras. No silêncio, as vozes reprimidas começam a emergir. Medos, lembranças, culpas. Por isso, muitos fogem. Mas fugir do silêncio é fugir de si. O ruído mental, por mais confortável que pareça, é o véu que impede a cura. Quando você silencia, começa a enxergar o que realmente sente. E é apenas o que é visto que pode ser transformado. A clareza nasce da quietude. Quando a mente desacelera, o coração volta a falar. Não em palavras, mas em sensações. Surge uma intuição suave, uma direção tranquila. É como se o caminho que antes parecia nebuloso se tornasse, pouco a pouco, visível. O que era confusão vira compreensão. O que era dúvida se transforma em confiança. O silêncio é o solo onde a sabedoria germina. E talvez essa seja a maior lição deste tempo. Prosperar não é acumular mais informação, mas aprender a ouvir menos ruído. É deixar que a mente se esvazie o bastante para que a alma volte a ocupar seu espaço natural. Quando o barulho se cala, o que resta é a verdade. E a verdade, ainda que simples, é o alimento mais puro que existe. Quem aprende a escutá-la, descobre que o verdadeiro progresso não está em correr atrás de mais respostas, mas em descansar naquilo que já se sabe, no centro silencioso onde mora a paz. Há dentro de cada ser humano um mecanismo antigo, tão profundo que parece invisível. Ele vive para preservar o que é conhecido. É a parte da mente que acredita estar protegendo você quando impede que algo mude. É a voz que diz, isso não vai dar certo, é tarde demais, não sou capaz. À primeira vista parece uma inimiga, mas na verdade é uma guardiã confusa. Ela nasceu do medo, não da maldade. Sua intenção é proteger, mas seu método é limitar. A mente humana foi moldada para sobreviver, não para evoluir. Durante milênios, fugir do novo era uma forma de se manter vivo. E esse instinto ainda vive em nós, mesmo quando não há mais feras à espreita. Agora, a ameaça é o desconhecido, a mudança, a ideia diferente, a possibilidade de prosperar. O cérebro prefere o que já entende, mesmo que doa, a correr o risco de ser surpreendido. Por isso, tantas pessoas rejeitam as oportunidades que mais poderiam libertá-las. A própria mente fecha a porta antes de verificar o que está do outro lado. Essa desconfiança automática se manifesta de formas sutis. Quando alguém oferece ajuda e você diz que não precisa. Quando escuta uma palavra de sabedoria e pensa que é bom demais para ser verdade.
quando uma ideia de mudança surge e imediatamente vem o impulso de se justificar. A mente tenta evitar a dor da decepção, revivendo a segurança da escassez. Mas o que ela chama de segurança é apenas repetição. E nada floresce em solo repetido demais. A alma, por outro lado, é curiosa. Ela quer o novo, o aprendizado, o crescimento. Enquanto a mente busca abrigo, a alma busca expansão. E esse conflito é o que chamamos de resistência interior. Não há nada de errado em senti-la. Ela é um sinal de que algo está prestes a se transformar. O erro está em acreditar que resistência significa proibição. Na verdade, ela é um convite, um lembrete de que o medo é apenas a fronteira do conhecido. E toda fronteira existe para ser atravessada. Pense em quantas vezes você duvidou de algo que mais tarde se revelou uma bênção. Um livro que quase não leu, uma conversa que quase não teve, um passo que quase não deu. A mente disse não, mas o coração insistiu. E quando o coração vence, nasce uma nova versão de você. A desconfiança automática é uma sombra, mas é também uma mestra. Ela mostra onde ainda falta fé. Fé em si, fé na vida, fé na possibilidade de um bem maior do que o que se conhece. A prosperidade começa quando você reconhece essa voz, mas não se curva a ela. Quando escuta o medo, agradece o aviso e caminha mesmo assim. Quando isso não vai dar certo, aparece. E ainda assim você diz, por que não? É nesse instante que a mente começa a aprender um novo padrão. O novo deixa de ser ameaça e passa a ser território sagrado. E assim, pouco a pouco, a alma ensina à mente que a verdadeira segurança não está em permanecer onde sempre esteve, mas em confiar no movimento da vida. Grande parte das pessoas imagina a prosperidade como um salto repentino, um evento extraordinário que muda tudo de uma só vez. Mas a vida raramente trabalha em saltos. Ela prefere ritmos, ciclos e passos. A verdadeira prosperidade não acontece num instante de glória, e sim num conjunto de gestos silenciosos, diários e consistentes. É o acúmulo invisível de pequenas escolhas que, repetidas com fé, constroem algo duradouro. A pressa busca resultados, a sabedoria busca raízes. A natureza é a maior professora desse princípio. Uma árvore não se torna sombra em um dia. O grão de trigo não nasce dourado. Há um tempo de germinação, outro de crescimento, outro de colheita. E quem observa de fora talvez nem perceba o trabalho subterrâneo das raízes. Assim é a alma. O que parece estagnação é muitas vezes preparo. A semente precisa romper-se antes de brotar. E nesse rompimento silencioso que dói, é onde começa o milagre. A filosofia estoica chamava esse processo de constância. O progresso verdadeiro não depende de euforia, mas de persistência. Epicteto dizia que o que é grande se constrói aos poucos e que o segredo da força está na repetição disciplinada do essencial. Quem espera grandes mudanças repentinas desanima ao primeiro tropeço. Quem entende o valor dos pequenos passos transforma a paciência em poder. Cada ato simples, acordar com propósito, cuidar do próprio corpo, nutrir a mente, é um degrau na escada da prosperidade. A própria Escritura confirma essa lógica natural. A semente germina, cresce, sem que o homem saiba como. Marcos 4, versículo 27. A lição é clara. O papel humano é semear e cuidar. O florescimento pertence a um tempo maior. Prosperar é confiar nesse tempo. É saber que o invisível trabalha mesmo quando nada parece acontecer. Que o silêncio de hoje pode ser o prenúncio de uma colheita abundante amanhã. A fé é a paciência em forma de atitude. No caminho da prosperidade, o que destrói não é o fracasso, mas a desistência. Cada pequeno esforço tem um valor sagrado, ainda que imperceptível. Há quem gaste a vida esperando o grande momento e há quem transforme cada momento em grande. O primeiro vive de expectativa, o segundo de presença. Quando você se dedica a uma ação pequena, mas constante, está afirmando ao universo que já é digno de prosperar. A vida responde a essa dignidade com oportunidades, sincronicidades e frutos. E no fim, é isso que a verdadeira prosperidade ensina.
que a grandeza é paciente, que a riqueza real é construída com mãos calmas e olhar firme, que os degraus são pequenos, mas o horizonte é vasto. A pressa promete intensidade, a constância entrega a eternidade. Quem aprende a subir com serenidade, descobre que a escada nunca foi um peso, mas um templo, um caminho de volta a si mesmo, onde cada passo, por menor que pareça, é uma oração silenciosa de confiança. Muitos acreditam que prosperar é apenas multiplicar recursos, conquistar bens ou alcançar metas. Mas o verdadeiro investimento começa no invisível. É o que se planta dentro que determina o que floresce fora. O caráter, a disciplina, a serenidade e a fé são os primeiros tesouros de quem deseja prosperar. Tudo o que se constrói no mundo físico nasce primeiro no mundo interior. A ação é apenas o reflexo do estado de consciência que a sustenta. As Escrituras já revelavam essa verdade em parábolas simples. Na parábola dos talentos, o Senhor confia a seus servos diferentes quantidades de ouro. Uns multiplicam o que recebem, outros escondem por medo. O sentido profundo dessa história é espiritual. O que você faz com o que já tem define o que receberá. O talento não é apenas dinheiro, é energia, é foco, é coragem, é tempo. Enterrar esses dons é desperdiçar o próprio dom da vida. Investi-los, por menor que pareça o retorno imediato, é honrar o que lhe foi confiado. Na prática, isso significa voltar o olhar para dentro e perguntar: o que em mim ainda precisa ser cultivado? É fácil investir em ferramentas externas, cursos, tecnologias, aparências, e continuar pobre de si. O mundo está cheio de pessoas instruídas, mas vazias de propósito, cercadas de recursos, mas sem direção interior. O verdadeiro capital é aquele que não pode ser tirado. A clareza mental, o equilíbrio emocional, a força moral, o silêncio que gera sabedoria. É esse patrimônio invisível que sustenta toda a prosperidade visível. O investimento interior exige tempo e constância, mas não requer luxo. Um momento de leitura profunda, um período de reflexão em silêncio, uma caminhada em que o pensamento se aquieta. Tudo isso são depósitos no banco da alma. 30 minutos de introspecção valem mais do que horas de correria sem sentido. Quem aprende a se alimentar de quietude acumula um tipo de riqueza que não se perde nas crises, porque está guardada num cofre que o mundo não alcança. Há quem olhe para fora buscando crescimento e não perceba que o terreno mais fértil está dentro. Quando a mente se ilumina, o trabalho ganha sentido. Quando o coração se alinha, as relações se tornam pontes. Quando a alma se pacifica, o tempo se expande. A prosperidade externa é apenas o eco de um estado interior saudável. Nenhum negócio floresce onde há caos interno, mas tudo prospera onde há ordem e fé. Investir no invisível é o gesto mais corajoso que alguém pode praticar. É confiar que, ao cultivar o que não se vê, o que se vê será transformado. É compreender que a maior colheita não vem do esforço cego, mas do alinhamento entre propósito e ação. Porque no fim, a riqueza não é o que você possui, mas o que você se tornou enquanto aprendia a semear dentro de si o que o mundo ainda não podia ver. Há um tipo de prisão que não possui grades, muros ou cadeados. Ela mora dentro da mente, construída por frases repetidas ao longo da vida. Isso não é para mim. Não tenho capacidade. Já é tarde demais. São frases que parecem pequenas, mas que criam muros invisíveis ao redor dos sonhos. E quanto mais tempo se acredita nelas, mais sólidas se tornam. A pessoa segue respirando, trabalhando, convivendo, mas dentro dela há uma fronteira que nunca ultrapassa. É o limite interior, a crença que define até onde você se permite ir. A neurociência moderna confirma o que os antigos sábios já sabiam. O cérebro se molda de acordo com o que acredita. Quando você pensa repetidamente em algo, está fortalecendo uma trilha neural, tornando aquele pensamento mais automático. Assim, quem se acostuma a pensar pequeno acaba treinando o próprio cérebro para enxergar apenas o que cabe na limitação que criou. Mas o contrário também é verdadeiro.
Quem começa a pensar com amplitude, a imaginar possibilidades, a se ver capaz, começa a expandir a mente. O cérebro responde ao que você permite acreditar possível. Muitos confundem humildade com autolimitação. A verdadeira humildade não é negar o que se é, mas reconhecer que há sempre mais a aprender e a crescer. Negar a própria capacidade é uma forma disfarçada de orgulho, porque implica acreditar que se conhece o próprio limite. Nenhum ser humano conhece o seu limite até se permitir ultrapassá-lo. A fé, seja espiritual ou racional, é justamente esse movimento de ir além do que a lógica garante. É ousar confiar antes de ver. Aqueles que transformaram suas vidas, seja na simplicidade ou na grandeza, tiveram um ponto em comum: desafiaram o limite interior. Pessoas que nasceram em pequenas cidades e construíram grandes obras. Pessoas que perderam tudo e recomeçaram. Pessoas que ouviram impossível e responderam veremos. Cada uma delas precisou, antes de tudo, mudar o modo como pensava sobre si. Quando a crença muda, o caminho muda. Quando o olhar se abre, o horizonte aparece. O limite interior é, na verdade, uma proteção antiga. Ele foi criado por experiências passadas, muitas vezes dolorosas, talvez por rejeição, fracasso ou críticas. Mas não é porque o medo nasceu em você que ele precisa governar você. O medo pode existir e ainda assim você pode seguir. O segredo é acolher a insegurança, mas não permitir que ela dite o destino. Prosperar é, antes de tudo, um exercício de fé na própria possibilidade de crescer. E assim, pouco a pouco, o limite invisível começa a se dissolver. A mente aprende a respirar fora das paredes que ela mesma construiu. O impossível se torna apenas uma palavra, não uma sentença. E a alma, enfim, se expande. A verdadeira prosperidade não é possuir mais, mas ser mais. Ser mais calmo, mais confiante, mais livre. Porque quando você atravessa o limite que existia apenas dentro de si, descobre que o mundo nunca foi pequeno, apenas o espaço onde você se permitia existir. Dentro de cada ser humano vive um paradoxo silencioso. Uma parte deseja crescer, conquistar, ir além. Outra parte apenas quer repousar, sentir-se em paz com o que já tem. Entre essas duas forças, ambição e contentamento, costuma nascer o conflito que tira o equilíbrio da alma. A ambição sem consciência transforma-se em obsessão. O contentamento sem movimento torna-se estagnação. Prosperar é reconciliar essas duas vozes, permitindo que o desejo de crescer e a gratidão pelo agora caminhem de mãos dadas. A ambição, quando compreendida com sabedoria, é um reflexo da própria natureza da vida. Tudo o que vive quer expandir. O rio quer correr, a árvore quer crescer, a luz quer se espalhar. Querer mais não é egoísmo, é coerência com a essência criadora que nos habita. O problema surge quando o querer se torna um vazio insaciável, quando o ainda não rouba a alegria do que já é. A alma então se esgota na busca, porque tenta preencher com conquistas externas o espaço que só a presença pode preencher. Os antigos estoicos ensinavam a diferenciar o que depende de nós e o que não depende. Essa distinção é o que liberta. Não se trata de desistir do que se deseja, mas de compreender que o valor da vida não está no resultado, e sim na atitude com que se caminha. Há poder em agir com serenidade, em desejar sem se perder, em perseguir metas sem se escravizar por elas. É o equilíbrio entre fazer e aceitar. É saber avançar, mas também saber parar quando a alma pede silêncio. O apóstolo Paulo escreveu: "Aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação." Filipenses 4, versículo 11. Não era resignação, era sabedoria. Ele descobriu que a paz não depende do cenário, mas da postura interior. O contentamento não é ausência de ambição. É a raiz que impede que o desejo se torne desespero. Quando você se sente completo, mesmo buscando mais, o caminho deixa de ser uma fuga e se transforma em expressão. Você não busca para preencher, busca para manifestar. A verdadeira prosperidade nasce desse equilíbrio. É quando a alma reconhece o valor do presente e, ao mesmo tempo, honra o impulso de crescer. É possível agradecer e desejar.
repousar e agir, receber e oferecer. Quando há harmonia entre o querer e o ser, tudo o que chega é recebido com gratidão e tudo o que parte é deixado com leveza. A ambição alimenta o movimento, o contentamento preserva a paz. Uma sem a outra se destrói, juntas elas constroem. Por isso, o segredo não é escolher entre buscar mais ou aceitar o que já tem. O segredo é fazer as duas coisas com consciência, desejar sem pressa, trabalhar sem ansiedade, agradecer sem acomodação. É nesse ponto de equilíbrio que a vida flui com naturalidade. A alma deixa de oscilar entre euforia e carência e encontra o ritmo da prosperidade verdadeira, aquele em que crescer e estar em paz são finalmente a mesma coisa. Tudo o que entra pela mente deixa marcas. Cada palavra, cada som, cada pensamento repetido se torna parte da estrutura invisível do ser. O que você ouve com frequência com o tempo se transforma em crença. O que acredita transforma-se em comportamento, e o comportamento lentamente molda o destino. É por isso que as vozes às quais você se expõe, externas e internas, são mais determinantes do que qualquer circunstância. Você se torna, sem perceber, o eco daquilo que escuta com o coração. Há quem ouça palavras de força e duvide delas. Há quem escute mensagens de sabedoria e as trate como belas, mas distantes. Esse distanciamento, essa descrença silenciosa, é o que impede que o som se transforme em verdade. O ouvido físico escuta, mas o coração ainda está fechado. E toda palavra, para gerar transformação, precisa atravessar o coração. A paradoxa do testemunho interior é exatamente essa. O que você ouve só tem poder quando você permite que ecoe em sua identidade. As palavras têm vida. Elas são sementes que buscam solo fértil. Quando você as rejeita com descrença, elas permanecem à superfície. Mas quando as acolhe, mesmo sem entender tudo, elas começam a germinar. Um simples ensinamento, ouvido com presença, pode mudar o curso de uma vida inteira. A mente não precisa compreender totalmente. Basta que o espírito reconheça a verdade por trás das palavras. É assim que o invisível age, pela abertura, não pelo controle. Há uma diferença profunda entre ouvir e escutar. Ouvir é captar sons. Escutar é permitir que o sentido entre. A escuta verdadeira é um ato de entrega. É quando você deixa que o conteúdo te toque, sem resistência. A transformação espiritual começa pela escuta. O mundo fala alto, mas o que realmente cura chega em voz baixa. Quem aprende a escutar o que é elevado, ainda que em meio ao barulho, começa a se alinhar a uma vibração diferente, mais calma, mais confiante, mais próspera. As Escrituras ensinam: a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, versículo 17. Ouvir, neste contexto, é mais que um ato sensorial. É uma disposição da alma. É se abrir para a verdade que está além da lógica. Quando você ouve uma mensagem com fé, fé em si, fé na vida, fé no propósito, ela se torna energia criadora. Mas quando ouve com descrença, ela se dissipa. A mensagem é a mesma, mas o solo é diferente. E nenhum ensinamento frutifica em terra que não se permite ser tocada. A prosperidade não nasce do conteúdo, e sim da recepção. O que você escuta diariamente define o que você acredita ser possível. E o que você acredita ser possível define tudo o que você realiza. Por isso, escolha bem as vozes que alimentam a sua mente. Nem toda palavra é digna de morada. Guarde as que te fortalecem, rejeite as que te diminuem e, acima de tudo, aprenda a ser a sua própria voz. Porque quando o interior começa a repetir palavras de fé, de serenidade e de abundância, o universo começa a responder na mesma frequência. A alma floresce no tom daquilo que decide ouvir. Há um momento no dia em que o sol está no ponto mais alto do céu. Nenhuma sombra é mais longa que outra. Tudo se equilibra na luz. Esse instante, em muitas tradições antigas, simboliza o renascimento interior, o meio-dia da alma.
É o ponto em que você pode decidir recomeçar mentalmente, mesmo que o dia já tenha começado há horas. O meio-dia é o lembrete de que nunca é tarde para ajustar o rumo, para renovar a intenção, para iluminar o que ainda estava escondido em você. Pense em quantas vezes a manhã começou agitada, carregada de pensamentos dispersos, e o resto do dia pareceu seguir o mesmo tom. O meio-dia, então, se torna uma segunda chance. É a pausa que separa o que foi do que ainda pode ser. É o momento em que o corpo pede descanso e a mente pede alinhamento. A natureza nos oferece esse símbolo diariamente. Quando o sol atinge o ápice, ele não se apressa, nem retrocede. Apenas brilha. É uma lição silenciosa sobre presença. E se o almoço fosse também um rito da mente? Assim como o corpo precisa de alimento físico, o espírito precisa de alimento consciente. O meio-dia é o chamado para se nutrir de palavras que elevam, de pensamentos que limpam, de silêncio que cura. É o momento ideal para observar o que se acumulou nas horas anteriores, irritações, cobranças, distrações, e deixá-las se dissolverem com a respiração. A cada expiração, você devolve ao universo o que não quer mais carregar. A cada inspiração, você recebe o que precisa para seguir com leveza. Algumas pessoas transformam esse instante em um verdadeiro ritual. Fecham os olhos por alguns minutos, respiram fundo, recordam o propósito do dia. Outras abrem um livro de sabedoria, leem uma frase e deixam que ela se espalhe pela mente como perfume. Não há método exato. O que importa é a intenção de retornar a si. O meio-dia é o ponto de equilíbrio entre fazer e ser. É o convite para silenciar o ruído e permitir que a sabedoria interior volte a ocupar o centro. O sol no zênite não pergunta se merece brilhar. Ele apenas brilha. Assim também é a alma quando encontra esse estado de clareza. Ela não precisa justificar o descanso, nem explicar o silêncio. Ela apenas é. E nesse ser, tudo se reorganiza. Os problemas parecem menores, as emoções se acalmam, a mente se alinha. O meio-dia da alma é o momento em que o fogo interior queima o que é desnecessário e ilumina o essencial. Se todos os dias você reservar um instante para esse reencontro, perceberá que não há crise que dure diante de uma mente que sabe recomeçar. A prosperidade não é feita de dias perfeitos, mas de pausas conscientes. O meio-dia é um lembrete. Sempre há tempo para reiniciar o pensamento, para realinhar o coração, para voltar à luz. Porque a vida se renova não quando o relógio marca a hora, mas quando a alma decide começar de novo. Toda vez que você tenta mudar algo importante em sua vida, uma força contrária aparece. Ela se manifesta em forma de cansaço, dúvida, procrastinação ou desânimo. À primeira vista parece um obstáculo, mas na verdade é um chamado à consciência. Essa resistência interior não surge para te impedir, mas para testar a força da sua intenção. É o momento em que o velho se recusa a morrer e o novo ainda não nasceu. E nesse intervalo, a alma precisa escolher, ceder ao medo ou transformar o medo em impulso. A psicologia profunda chama essa força de sombra. É a parte do ser que guarda tudo o que ainda não foi aceito, tudo o que foi reprimido, tudo o que se teme ver. E justamente por isso, ela carrega uma energia imensa. O que você rejeita não desaparece, apenas se disfarça. Quando tenta mudar e sente resistência, é porque algo dentro de você está pedindo reconhecimento. O segredo não é lutar contra essa energia, mas dialogar com ela, escutá-la, entender o que ela tenta proteger. Muitas vezes, a resistência é a dor travestida de prudência. Ela diz: espere, não se exponha, vai dar errado. Mas se você olhar com atenção, perceberá que por trás dessa voz existe apenas o medo de se ferir novamente. É uma tentativa de autoproteção. A alma quer crescer, mas a mente teme reviver antigas quedas. Transmutar resistência é, portanto, um ato de amor próprio. É acolher o medo, agradecê-lo por tentar proteger você e ainda assim caminhar. Não é negar a dor, é atravessá-la com consciência. Há quem transforme crises em combustível,
Quando a vida parece apertar, essas pessoas respiram fundo e perguntam: o que isso está tentando me ensinar? É assim que a resistência se torna alavanca. A energia que antes travava o movimento começa a impulsionar. O sofrimento se transforma em sabedoria. A perda se transforma em propósito. A dor, quando iluminada pela presença, revela um poder que o conforto jamais ensina. Nenhum ouro é purificado sem fogo, nenhuma alma é fortalecida sem provação. Pense em quantas pessoas despertaram o melhor de si em meio à adversidade. Empresários que nasceram do fracasso, curadores que surgiram da própria ferida, mestres que foram forjados pela solidão. Todos, sem exceção, aprenderam a dialogar com a resistência e usá-la como degrau. A diferença entre quem se quebra e quem cresce não está no peso da dor, mas na forma de interpretá-la. O mesmo obstáculo que para um é muro, para outro é ponte. E assim, ao transmutar a resistência, você descobre o sentido mais profundo da prosperidade. Ela não é ausência de dificuldades, mas presença de entendimento. Quando a dor deixa de ser inimiga e passa a ser professora, tudo se transforma. Você já não teme o desconforto, porque sabe que ele é o prenúncio de expansão. A cada desafio acolhido com consciência, a alma se torna mais lúcida, o coração mais sábio e o espírito mais livre. A resistência, que antes o prendia, torna-se então o impulso que o faz alcançar alturas que o medo jamais permitiria. Você não almoça apenas alimento físico, você almoça aquilo que sua alma digere primeiro. Cada palavra, cada pensamento, cada silêncio que você permite entrar é uma forma de nutrição. E como todo alimento, o que é ingerido com consciência fortalece. O que é consumido sem atenção envenena. A prosperidade não é um destino distante, é uma digestão interior. É o que você faz com o que ouve, com o que sente, com o que vive. As Escrituras lembram: assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras é morta. Tiago 2, versículo 26. Ouvir, refletir e compreender são apenas o começo. A transformação verdadeira acontece quando a sabedoria se transforma em gesto, quando o entendimento se torna atitude. O alimento espiritual precisa se tornar movimento. É isso que o torna real. Epicteto, o filósofo da serenidade, dizia: não é o que acontece que nos define, mas o que fazemos com o que acontece. A prosperidade segue o mesmo princípio. O que você ouviu até agora é uma semente, mas cabe a você plantá-la. Cabe a você escolher o solo, o da pressa ou o da presença, o da dúvida ou o da fé. Nenhuma palavra, por mais bela, floresce em terreno que não se abre. A colheita pertence a quem vive o que aprendeu. Talvez neste exato momento o sol esteja alto lá fora, iluminando o seu dia. Mas o verdadeiro meio-dia é o da alma, o instante em que você decide permitir que a luz entre. Que cada frase ouvida hoje encontre um espaço dentro de você e que esse espaço se torne fértil. Permita que as ideias amadureçam, que o entendimento se transforme em ação, que o alimento se converta em força. É assim que a prosperidade começa, no invisível que decide florescer. Hoje, durante a sua refeição, deixe que cada garfada lembre a você desta verdade simples. O corpo se alimenta de matéria, mas a alma se alimenta de sentido. E sentido é o que nasce quando o alimento físico e o alimento espiritual caminham juntos. Que este seja o seu novo ritual. Transformar o ato de comer em um ato de consciência, o instante comum em um instante sagrado. Agora, antes de seguir o seu dia, guarde dentro de si uma frase, uma pequena semente para o restante das horas. Pode ser esta: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Escreva-a, repita-a, permita que ela ecoe. Leia também as palavras de outros que caminham neste mesmo propósito, pois a prosperidade cresce quando é compartilhada. E se este alimento tocou algo em você, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Que cada nova mensagem seja um novo banquete de consciência e que pouco a pouco
sua vida se torne o reflexo do que você escolhe nutrir: quietude, clareza e abundância.